Feche seus olhos onde você estiver agora. Quero convidar você a um tempo de oração. Deus, Tu nos ama muito além do que nós podemos cantar, pensar, muito além, Senhor, do que nós podemos descrever. Teu amor nos surpreende, Deus. E eu te peço, Pai, que Teu Espírito Santo fique à vontade em nosso meio, ministra sobre nós algo poderoso, sobrenatural. Precisamos ouvir a Tua voz, queremos, desejamos estar na Tua presença. Que essa tarde, Senhor, seja uma tarde de encontro contigo. Por isso, venha a esse lugar, Senhor, vem. Toma o Teu lugar entre nós. Tu és adorado, exaltado, Tu és digno. Por isso, vem, Senhor. Deus, que nosso coração, os nossos olhos, os nossos ouvidos estejam cativos na Tua presença, que nada nos distraia, mas hoje tenhamos um encontro com aquele que é o pão vivo que desceu do céu. Que seja assim para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa tarde, família Rio. Que a paz de Jesus possa transbordar em nosso coração, amém? Que bom e que privilégio enorme estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar a palavra do Senhor. E hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens, uma série de mensagens que vai levar 7 domingos. E nós vamos falar nesses 7 domingos sobre Jesus. Não há outro nome, não há outro tema tão importante, tão urgente, tão fundamental quanto conhecer a Jesus e ser achado nele. Por isso eu estou muito animado com aquilo que virá. Sabe, nós vamos estudar as 7 expressões que nós vemos no Evangelho de João, quando Jesus diz, eu sou. Por isso o título da série chama Eu Sou. Mas eu não quero começar agora em João, eu quero começar em Êxodo, capítulo 3. Porque Moisés, depois de um certo tempo no Egito, fica bastante incomodado com a escravidão daquele povo do Senhor, e aquilo vai tomando o seu coração, vai aquecendo a sua alma, e Deus, depois de um certo tempo, já não mais no Egito, mas agora no deserto de Midian, 40 anos depois, chama ele para uma conversa. Moisés passou ali 40 anos naquele mesmo lugar, vendo aquela mesma paisagem, levando aquelas mesmas ovelhas para um lado, para o outro, mas um dia, uma combustão espontânea, o que não era tão raro acontecer naquele lugar tão quente, chamou a atenção de Moisés, porque do meio daquela sarça que pegava fogo, mas não se consumia, saía uma voz, e a voz começou a dizer para Moisés, olha Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra onde você pisa é santa. Como assim? Moisés já passava naquela terra 40 anos, todos os dias, e só agora ele descobre que é santo. É que na verdade só é santa porque o santo estava naquele lugar. O santo estava falando com Moisés, e Moisés ali começa a receber a sua missão, o seu propósito, a sua vocação. E claro, como todos nós faríamos no lugar de Moisés, porque essa também é a nossa história, esse também é o nosso chamado. Moisés começa a dar desculpas. Ah, Senhor, eu sou pesado de língua, eu não estou mais pronto para voltar para lá, vai ser difícil, o que eles vão pensar a meu respeito, como é que vai ser as impressões, e se não der certo, as inseguranças acerca de quem nós somos, mas Deus não nos chamou porque nós somos bons, Deus nos chamou pela sua misericórdia. E Deus começa a desfazer todas as desculpas de Moisés, até que finalmente Moisés aceita aquele chamado e faz uma pergunta que é fundamental. No Egito, na Fenícia, na Babilônia, existiam inúmeros deuses, cada um com um nome mais estranho que o outro, cada um com um propósito mais específico que o outro. Agora ele finalmente ouvia Deus falar. Era diferente, ele sabia ali naquele encontro que Deus já não eram mais aquelas figuras distantes, Deus estava ali falando com Moisés, mas qual que era o nome? Por isso Moisés diz, mas vão me perguntar, Senhor, e o que eu digo ao respeito do teu nome? Qual é o teu nome? E me chama muita atenção porque do fogo
daquela sarça, Deus diz: eu sou. E diz mais, diz: eu sou o que sou. Sabe, isso me parece muito interessante. Essa resposta é mais profunda do que o que a gente consegue imaginar. Porque conjugar aquele verbo e simplesmente isso era dizer que estava absolutamente para além da realidade humana. A filosofia nos diz que nós somos um vir a ser constante. Se nós fôssemos mais coerentes acerca de nós não diríamos eu sou, nós diríamos nós estamos, porque nós estamos passando por processos de mudança todo o tempo. Heráclito, por exemplo, diria que nós não somos o mesmo entrando no rio e o rio não é o mesmo passando na gente. Então essas mudanças constantes nos impedem de conjugar o eu sou, mas Deus é o absoluto. Deus é aquele que é para além de tudo, para além de todos. Deus independe de nós, Ele é o fato primeiro de todas as coisas. O teólogo Tomás de Aquino começa a fazer um estudo sobre a presença de Deus, e ele começa a dizer que tudo está em movimento. E ele diz que tudo só está em movimento porque um dia foi colocado em movimento. Mas se um dia alguém colocou alguma coisa em movimento, quem foi que colocou tudo em movimento? E ele vai chamar isso de o primeiro motor de todas as coisas. Deus é para além de tudo e todos. Ele dispensa adjetivos, Ele é. Às vezes eu ouço algumas pessoas dizerem assim: será que Deus existe? Eu queria que você preparasse o seu coração para uma afirmação que talvez te assuste um pouco, mas eu queria afirmar para você que Deus não existe. E assim, para que o impacto seja maior, eu vou repetir, porque talvez você tenha se distraído nesse momento. Deus não existe. Eu existo. A minha família existe. O Brasil existe. O universo existe. As galáxias existem. Deus não existe. Deus é. Quando alguém faz a pergunta, Deus existe, qualquer que seja a resposta, já parte do pressuposto errado, porque Ele está para além de todas as coisas. Qual que é a criança que não pergunta quem fez Deus? Essa é uma pergunta errada, porque em essência, Deus não foi feito por nada. Deus é. Por isso que os judeus tinham tanta dificuldade em conjugar o ser. Isso fica ainda mais difícil no idioma americano, porque no inglês o ser e o estar se misturam muito. Mas Deus é. Deus é. Acho interessante, porque em Apocalipse, Jesus está se dirigindo a uma igreja e Ele faz uma denúncia. E a denúncia que Ele faz contra ela é: você não é frio nem quente. Você não é. Mas se você observar, antes da denúncia, Ele apresenta as suas credenciais. Ele se diz como o eu sou. E a expressão que aparece ali é: eu sou o Amém. Nós recebemos uma tradução um tanto equivocada do que é amém. Amém para muitos de nós é assim seja. É uma expectativa, é uma esperança, tomara que isso venha acontecer. Mas amém é muito mais que isso, é uma realidade que já é em fé. Por isso Deus diz àquela igreja: eu sou o amém, eu sou o que sou. E tenho porém contra ti que você não é frio nem quente. Você não é. Isso fica ainda mais claro, porque João, quando escreve o seu evangelho, e talvez de todos o mais profundo teologicamente, ele tem a exata intenção de mostrar quem Jesus é e as suas características de divindade. Ele quer mostrar Jesus como Deus. Ele determina
ali aquelas narrativas e pensa cada uma delas para desenhar um raciocínio que aponta para Jesus como sendo muito mais do que simplesmente um homem iluminado. Mateus, por exemplo, escreve aos judeus e enfatiza Jesus como filho de Davi, como o Messias esperado, como o rei. Então a genealogia de Mateus aponta para a genealogia dos reis. Sabe, Marcos escreve sobretudo aos gentios, público romano, e ele quer mostrar que Jesus é um grande servo, de modo que o versículo central de Marcos é: ele não veio para ser servido, mas para servir. E por isso ele não faz uma genealogia, porque servo não tem genealogia. Mas Lucas vai além. Lucas agora está escrevendo e mostrando que Jesus era 100% homem. E a expressão que recorrentemente aparece no Evangelho de Lucas, esse médico que está tão atento a detalhes, é filho do homem. O filho do homem. Mas João começa o Evangelho dizendo uma genealogia bem diferente. E eu sei que você sabe, porque no princípio era o verbo, e o verbo era... E o verbo se fez carne. Sabe, é Jesus. E Jesus é Deus. Até a Páscoa, nós vamos mergulhar no Evangelho de João e entender um pouco mais sobre quem é Jesus. Porque, sabe, não há outro tema mais importante que o nome de Jesus. João escreve no seu Evangelho duas listas pensadas de 7 milagres e 7 expressões do eu sou. A primeira lista que eu queria trabalhar com vocês, e eu farei isso apenas hoje, é a lista dos sinais. Ele chama sinal porque milagre é alguma coisa que pode parar em si mesmo, mas o sinal sempre aponta para alguma coisa que está por vir. Então o sinal inevitavelmente está dizendo que há algo que virá muito mais importante, muito mais digno do nosso olhar. O primeiro sinal que João descreve no seu Evangelho é Jesus em Caná da Galileia, num casamento, e ele pega a água das talhas e transforma aquela água em vinho. E eu não sei se você entende o que isso significa, mas aquelas talhas não era uma caixa d'água, aquelas talhas era uma pia batismal. Aquilo tinha um fim estritamente religioso. Aquela água era para fins de purificação. E Jesus pega aquela água que a religião mantinha ali e transforma em vinho. Porque Jesus quer dizer que Ele é capaz de subverter as ordens religiosas para fazer a felicidade dos seus filhos. Então, aquelas talhas sagradas dão lugar à alegria de um casal. Eu queria que você entendesse uma coisa. Tudo que o homem pode fazer é no máximo sagrado. Mas tudo que Deus faz é santo. O sagrado é uma dimensão da construção humana. Um homem constrói um templo, dedica ele a um fim de adoração, e aquele templo é sagrado. Deus se move num deserto e fala de um lugar que é santo. Eu acho muito interessante porque Jesus desconstrói toda a religiosidade para mostrar um caminho de leveza
e de plena alegria nele. Era isso que aquele sinal queria dizer. O segundo sinal é a cura do filho de um funcionário do rei. E ele segue curando também agora um enfermo, um paralítico, em Betesda. Ele faz isso e ele entra naquele lugar que era conhecido como a casa de misericórdia, mas não havia misericórdia alguma. E ele faz isso não apenas para curar um homem que já estava ali há muito tempo, mas faz isso para dizer que ele é aquele que entra na humanidade, que entra na miséria da humanidade, que nos resgata de lá. Os sinais dizem muito mais do que o fato em si. O sinal aponta para Jesus e em realidades muito superiores. Por exemplo, a multiplicação dos pães e dos peixes. Lendo alguns teólogos liberais, me chama a atenção a interpretação que eles dão a esse texto, porque os teólogos liberais começam a dizer assim: olha, não teve na verdade nenhuma manifestação sobrenatural. O que aconteceu foi que quando Jesus pegou o pão e o peixinho ali, ergueu aos céus e deu graças, aquela cena saiu constrangendo uma multidão, que cada um ali escondido tinha o seu pão, tinha o seu peixe, e eles começaram a compartilhar, de modo que foi tanta partilha, que sobrou 12 cestos cheios de pães. É bonito ou não é? Mas os teólogos liberais não explicam por que os homens, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, ficaram tão maravilhados, que disseram: eis um profeta entre nós, e queriam proclamar Jesus rei. Por que então queriam proclamar Jesus rei, se não havia ali nenhum poder sobrenatural? Jesus fez aquele milagre para dizer que estava ali aquele que é capaz de alimentar a humanidade. Estava ali aquele que é capaz de saciar os desejos mais profundos de nossa alma. Em Jesus nós temos a resposta. Mas um sinal que nós vemos é Jesus caminhar sobre o mar da Galileia, pisar sobre as águas. Outro dia eu estava ouvindo um palestrante, eu fiquei rindo, porque o palestrante dizia assim: olha, a física quântica é alguma coisa capaz de alterar realidades físicas apenas com o poder da nossa mente. E ele começou a desenhar todo aquele raciocínio que nem vale a pena trazer para cá, mas no final ele começou a dizer: sabe, Jesus não caminhou sobre as águas com o seu poder divino. Aliás, ele não tinha poder divino porque se esvaziou de Deus. Mas ele tinha um total controle da sua mente, e aquela mente tão poderosa fez com que aquele estado da água fosse sendo modificado. Eu comecei a olhar para aquele cara e falei assim: eu duvido alguém, por mais elevado e evoluído que seja, pisar numa poça de água e não molhar os pés. O que Jesus queria dizer com aqueles sinais eram muito mais do que simplesmente uma aplicação pontual. Jesus estava mostrando ali que Ele era aquele que tem o poder sobre a natureza. Ele é aquele que tem o poder para toda a natureza reverenciar a sua voz. Por isso os discípulos ficam impressionados e dizem: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus é o Senhor do universo. É curar um cego de nascença. E é interessante porque aí, antes dessa cura, havia uma discussão. Quem pecou, esse ou seu pai, para que nascesse cego? Havia uma anatomia do sofrimento humano sendo discutida ali.
E Jesus acaba com aquilo tudo e diz assim: nem ele, nem seus pais, mas para que se manifeste a glória de Deus. Então cura o cego de nascença, que se levanta impressionado com cada imagem, com cada cor, que pela primeira vez vê. E vai para o templo, adora, está impressionado, ele quer agradecer. E aí aparece a religião. E religioso não está preocupado com as pessoas, ele está preocupado em controlar os fenômenos. Por isso tem ali um cego de nascença, e ninguém celebra que aquele cego de nascença agora vê, mas começa a dizer: por que curou no sábado? Quem foi que curou você? Chama os pais desse cara, a gente quer saber como é que foi esse negócio. Porque a religião tem a pretensão de controlar o santo, e o máximo que faz são estruturas sagradas. Nessa sexta-feira nós fizemos uma ação aqui chamada Anjos com Flores. E nessa ação nós convidamos alguns casais para ir às ruas, em pontos de prostituição, e trazer algumas prostitutas para jantar conosco. E nós não somente jantamos com essas prostitutas, mas nós lavamos os pés dessas prostitutas e demos a elas flores e pregamos a ela o amor de Jesus, que transforma a nossa realidade. E uma daquelas mulheres, quando entrou, foi desconfiando de alguma coisa, porque a gente não disse que está trazendo para a igreja. E daqui a pouco ela começa a dizer assim: isso aqui é uma igreja. E a pessoa que estava acompanhando ela falou assim: isso aqui é uma igreja. Ela falou assim: meu Deus, faz tanto tempo que eu não vou numa igreja. Desde que eu cortei o meu cabelo e fui expulsa de uma igreja, e fui parar na prostituição, eu nunca mais fui numa igreja. Alguém está entendendo o que eu estou falando? A religião está interessada no controle. Jesus está interessado na libertação, na cura, no milagre. Sabe, um outro milagre, um outro sinal que João descreve sobre Jesus, é o sinal da ressurreição de Lázaro. Parece que ele estava atrasado, mas ele estava na hora certa, porque ele não queria fazer uma cura, ele queria fazer uma ressurreição. E ele não queria fazer uma ressurreição simplesmente para ressuscitar o seu amigo Lázaro. Ele queria dizer que ele era o único capaz de romper com a morte, vencê-la. E porque foi capaz de vencer a morte, ele é o único que tem autoridade para dizer: Lázaro, vem para fora. Nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra é capaz de dizer isso. Todas as ciências humanas se rendem diante da morte, mas Deus é aquele que tem o poder sobre a morte. Por isso Paulo, animado no espírito, diz: morte, ô morte, cadê o seu poder? Tragada foi a morte pela vida. Sabe, eu queria que você entendesse uma coisa. Olhando para Jesus, não nos resta muitas opções. João descreve 7 sinais, e também descreve 7 afirmações do eu sou. Ele diz: eu sou o pão da vida. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Jesus diz: eu sou a porta. Jesus diz: eu sou o bom pastor. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe, afirmações como essa: eu sou a videira verdadeira, só nos deixam 2 opções: olhar para Jesus e constatar de que ele é um megalomaníaco surtado. Eu, por exemplo, ouvindo, e eu já trabalhei num hospital psiquiátrico, ouvindo alguém dizer essas coisas, eu ia registrar como conteúdo de delírio. Eu ia registrar como conteúdo de delírio. Só nos resta essa opção, ou a opção de se dobrar
e se render àquele que é o eu sou entre nós. Ele é o eu sou entre nós. Jesus. Dito tudo isso que eu acabei de dizer, eu gostaria de convidar vocês. Essa foi só a introdução da introdução. Agora eu quero convidar vocês a ler comigo João capítulo 6, verso 22. João capítulo 6, verso de número 22. O texto diz: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali, e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão, após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhe dará. O Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostras para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou, repita comigo, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Nós conhecemos seu pai e sua mãe. Como ele pode dizer: desci do céu? Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crer tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Repita comigo: eu sou o pão da vida.
Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim, aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão, viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne, não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não crerem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair, e prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Terminando essa leitura, eu acredito que a gente não precisaria gastar muito tempo para entender o que Jesus está falando. Mas eu queria pelo menos dizer 3 coisas sobre esse texto. A primeira afirmação que eu queria fazer sobre esse texto é que às vezes nós não conseguimos discernir o pão. É preciso discernir o pão. Jesus havia alimentado uma multidão de mais de 5.000 homens, e depois de comerem fartamente aqueles 5 pães e 2 peixinhos, a multidão queria proclamá-lo rei. Eles estavam impressionados. Eles comeram o pão, mas o que eles não entenderam era o sinal. Eles não estavam discernindo o sinal. Eles não perceberam que Jesus era muito além do que uma padaria ambulante, que Jesus era muito além do que um milagreiro para satisfazer as nossas necessidades existenciais, quase sempre desnecessárias. O propósito de Jesus não é simplesmente nos dar pão. Eu respeito os irmãos católicos, mas há uma teologia católica conhecida como a teologia da libertação, e alguns da vertente da missão integral parecem acreditar que Jesus é um revolucionário que veio instalar um mundo de justiça, de igualdade, onde todos têm pão. Isso é uma
verdade parcial, ou talvez, se você preferir, uma mentira incompleta. Porque Jesus não é apenas aquele que veio dar pão, Jesus não é aquele que veio apenas trazer justiça, Jesus é aquele que veio justificar, porque nós estávamos condenados em nossos delitos e pecados. Por isso Jesus precisa ser entendido como muito além do que aquele que satisfaz a fome da nossa existência. Sabe, eles viram esse milagre, mas se fixaram no produto do milagre, não na pessoa que fez o milagre. Eles vão procurar Jesus e Jesus olha para eles no segundo momento e diz: vocês chegaram a mim porque vocês comeram pão, mas vocês não viram o sinal. Vocês não viram o sinal. Então Jesus começa a dizer: olha, hoje não tem pão para vocês, eu só preciso dizer para vocês uma coisa: o sinal que vocês podiam ter discernido naquele pão multiplicado é que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Sabe, quando a multidão começou a ouvir aquilo, eles começaram a dizer: duro é esse discurso, quem o poderá ouvir? E a igreja que estava ali acompanhando Jesus começou a esvaziar. Sabe por quê? Porque muitas vezes a multidão, em sua maioria, está representada por aqueles que querem o pão, mas não são capazes de discernir o sinal. A multidão está representada em sua maioria por aqueles que muitas vezes estão fixados no produto do milagre, mas não estão buscando a presença daquele que faz o milagre. Encher uma igreja é a coisa mais fácil. Basta você colocar uma placa ali: terça-feira do milagre, sexta-feira da libertação. Então você começa a dizer: olha, aqui tem pão, aqui tem pão. E tem uma multidão comendo pão, muitas vezes sem discernir que não é sobre pão, é sobre salvação. A multidão, então, ouvindo Jesus, começa a dizer: ah é, você é o pão, você é o pão, que sinal que você pode fazer para a gente? Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes, 5.000 comeram fartamente, e eles ainda estão pedindo sinais. Então Jesus diz: olha, não tem sinal para vocês, não tem sinal para vocês. A multidão vai embora, ele se volta para os seus discípulos e fala: vocês querem ir junto? E aí Pedrão, uma das figuras que eu quero muito conhecer no céu. Pedrão foi aquele que disse: para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Preste atenção numa coisa, grava isso no seu coração. A multidão pede sinais, os discípulos pedem a presença. Eu lamento muito porque a espiritualidade de alguns é sustentada nos fenômenos do sobrenatural. O culto tem que ter alguma coisa assim extraordinária. Os símbolos vão agregando o extraordinário, o sinal, o milagre, a profecia. É alguém que fez alguma coisa que você não entendeu, mas parece interessante. É o shofar, é o óleo, é o sal. Discípulo não está buscando milagre. Se ele vier, glória a Deus. Discípulo está buscando a presença. Discípulo está buscando a presença. Sabe, irmãos, a primeira verdade que esse texto nos ensina é de que nós precisamos discernir o pão. Precisamos ajustar
o nosso olhar, não mais olhar para o produto do milagre, mas para a pessoa que fez o milagre. Essa semana, eu fui surpreendido por uma pessoa que disse: olha, está aqui o documento, assinado, esse carro agora é seu. Você vai me pagar metade do valor, paga como você quiser, mas Deus mandou entregar esse negócio aqui para você. E quem é que não quer ganhar um negócio desse? E mais interessante ainda, que era exatamente a foto do carro que nós tínhamos no mural dos nossos sonhos familiares. E o que é que Deus está me ensinando? Deus está me ensinando que Ele cuida de mim, que eu posso confiar em Deus, que Ele sabe melhor do que eu, o que eu preciso, que a graça dEle transborda as minhas necessidades, que eu posso descansar em Deus. Eu não posso olhar para aquele carro e ficar dizendo: olha, meu Deus, que maravilha, gente, olha a minha bênção. A minha bênção não é aquilo que se estraga. A minha bênção é saber que Ele cuida de mim. A minha bênção é ser surpreendido por um Deus que faz muito além do que aquilo que pedimos ou pensamos. Precisamos discernir o pão. A segunda verdade que esse texto nos ensina é quem é o pão. Quem é o pão? E Jesus explica nos versos 53, 55, quem é o pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Nele nós temos alimento. Ele é tudo para nós. Ele é tudo que nós precisamos. Nele nós temos a plena satisfação. Eu lamento muito quando eu encontro algumas pessoas que dizem assim: olha, eu não sei viver sem ciclano de tal, eu não sei viver sem o meu marido, a minha esposa é que é o sentido da minha vida, o meu filho. Eu acho que um dia Abraão pensou assim. Abraão olhou para o filho dele e falou assim: Isaac, meu filho, vou te contar uma coisa, eu não sei mais viver sem você. Ao que ele ouve uma voz dizendo assim: então sobe aquela montanha e sacrifica o teu filho, porque nada pode ser fundamental para você senão somente estar na minha presença. A grande questão é que muitas vezes as pessoas querem um Jesus útil. Esse Jesus que a gente vem, que adora no domingo e diz assim: ô Jesus, restaura a minha casa, resolve a bagunça que eu fiz na minha família. Senhor, converte o meu marido, esse cara que eu escolhi sem pensar muito. Senhor, tem misericórdia do meu filho que está entrando nas drogas. Deus, abre uma porta de emprego para mim. Jesus, me cura desse câncer. Então a gente quer Jesus, porque Jesus é útil. A gente está seguindo Jesus pelo que Ele pode oferecer para a gente. Mas e se não tiver pão? Se não tiver milagre? Se o problema não se resolver, você ainda assim olha para Jesus e diz: para quem irei? Sabe, será que a tua busca é por um Jesus útil? Ou será que você entende que Jesus é muito mais que isso? Jesus é precioso. Precioso. É aquele que está passando e mudando as realidades por onde passa, mas a sua presença é transformadora. Isso me faz lembrar, por exemplo, a narrativa de que os soldados foram prender Jesus, e quando chegam, vem Jesus pregando, e Jesus continua pregando, porque os soldados cruzam os braços, começam a ouvir, voltam sem Jesus, e alguém diz assim: olha, cadê aquele que vocês foram prender? E os soldados dizem: nunca alguém falou como esse homem fala. Estar na presença de Jesus é inigualável. A presença de Jesus é preciosa. Há uma canção que eu gosto muito que diz: tudo que Ele oferece, Ele é. Tudo que Ele oferece,
Ele é. Nós precisamos saber quem é Jesus. E a primeira afirmação dessa série de mensagens é: Ele é o pão da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. A terceira e última verdade que eu gostaria de destacar desse texto é como conseguir o pão. Porque aqueles homens ouvindo aquele discurso, aquela multidão, começa a fazer uma pergunta. E sabe, quando a pergunta é errada, a resposta não pode ser certa. Então Jesus corrige a rota. Porque a pergunta era: o que a gente faz então? O que a gente pode fazer? Não foi essa a pergunta que o perito fez para Jesus? O que eu posso fazer para ter a vida eterna? Não é isso que a religião nos ensina. A religião nos ensina o que a gente pode fazer para ter a vida eterna. Mas não é sobre o que você pode fazer, é sobre o que você pode crer que foi feito por você. Ele fez por você. Sabe, irmãos, Jesus diz: o trabalho que Deus espera de vocês é que creiam. Sabe qual é o teu esforço? O teu maior esforço existencial, o teu maior desafio é crer. É crer. Tudo mais já foi feito. Tudo mais já foi feito, por isso a ênfase desse texto é crer. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Quem vem a mim e crê não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. A ênfase desse texto está em você que precisa crer que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Verso 40 diz assim: porque esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Verso 47 diz: em verdade vos digo, que todo aquele que crer, tenha vida eterna. Tenha vida eterna. A grande questão é que muitas vezes nós queremos as bênçãos que Jesus pode oferecer, mas isso não garante que nós cremos nele. Crer nele é ir além. Crer nele é estar presente, mesmo quando o pão não foi mais multiplicado. E se não tiver pão, tudo bem, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é aquele que alimenta a nossa alma. Não há mensagem mais poderosa e transformadora do que a mensagem de Jesus. Hoje nós temos a oportunidade de se alimentar desse pão vivo que desceu do céu. Hoje nós vamos cear. E a ceia é a mais simples e a mais profunda de todas as refeições, porque ela não alimenta o corpo, essencialmente ela alimenta a alma. Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Eu gostaria que você, nesse momento, pensasse: será que você está na multidão ou você é discípulo? Será que você é aquele que vem domingo após domingo querendo mais pão multiplicado? Ou você discerniu o sinal e entendeu quem Ele é, e tudo que você deseja está na presença? Mais que sinais, a presença. Será que você é aquele que está buscando um Jesus útil? Ou você reconhece que Ele é muito além disso? Ele é precioso. Será que você quer um Jesus para satisfazer os seus desejos, ou para ressignificar os teus desejos?
não é o que você pode fazer, é em quem você vai crer. Eu lamento muito, porque na nossa geração nós somos uma geração de muita fé. O grande problema é que a nossa fé está num lugar errado. A gente acredita numa pesquisa feita por homens, financiada por organizações. A gente acredita em teóricos. Tem gente por aí acreditando em misticismos. Tem gente acreditando em partidos políticos. A tua fé está em tantos lugares. Alguns têm fé na fé, outros têm fé em si mesmo. Põe a tua fé em Jesus de Nazaré. É crer nele. O teu trabalho é crer nele. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Eu sou o pão da vida. Quero orar com você. Quero pedir a graça de Deus sobre a tua vida. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero ministrar o seu coração nesse momento. Quem sabe você chegou aqui cansado, desmotivado. Quem sabe você chegou aqui confuso, em dúvida. Quem sabe você chegou aqui cheio de expectativas sobre aquilo que Deus podia fazer por você. Isso tudo que eu desejo para você hoje é que você se alimente da presença dEle. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Em Jesus nós temos a nossa esperança reaquecida, as nossas forças renovadas, os nossos olhos espirituais são abertos e nós podemos contemplar o cuidado de Deus. Todas as bênçãos de Deus para nós são recebidas, mas mais do que as bênçãos, a presença. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Creia, creia. Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós cremos e chegamos a saber que Tu és o Santo de Deus. Com seus olhos fechados, eu quero ministrar ao seu coração. Deus, sara-nos de todo ceticismo, sara-nos de toda frieza espiritual, sara-nos de buscar, Senhor, preencher os vazios de nossa alma, as fomes do nosso coração, com aquilo, Senhor, que não nos alimenta. Dai-nos pão, Senhor. Não queremos, Senhor, viver essa vida sem sentido. Jesus, em Ti nós temos vida eterna. Em Ti nós temos vida. Nós estamos no Eu Sou. Nós estamos diante do Eu Sou. Por isso nós tiramos as sandálias dos nossos pés, desnudamos a nossa alma e nos colocamos na presença daquele que é o pão da vida. Alimenta o nosso coração, Senhor. Alimenta o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar de pé, nós vamos cear nesse momento. Jesus disse assim: quem não comer dessa carne, não beber desse sangue, não tem vida em si mesmo. Parece que a vida é algo além da existência. É possível você existir, mas não viver, porque vida só em Jesus. Você pode ter carro, você pode ter casa, você pode ter bens, você pode ter abundância de recursos, de saúde, você pode ter uma vida aparentemente ideal. Longe de Jesus não há vida. Isso é o que a palavra diz. Quem não come dessa carne, não bebe desse sangue, não tem vida em si mesmo.
Talvez você pergunte: quem pode participar da ceia nessa igreja? Deixa eu te dizer uma coisa. Há uma ênfase muito clara nesse texto que nós acabamos de ler. É aquele que crê. É aquele que crê. O que isso quer dizer? Quer dizer que se Jesus é a porta e os pecadores são aqueles que foram convidados a cear, a religião colocou porteiros. E em nome de Jesus a gente vai tirar todos os porteiros, destituí-los desses cargos. Sabe, irmãos, se você crê de todo o seu coração que você é um pecador irremediavelmente perdido e a graça de Jesus te resgatou, se você crê que você estava condenado pelos seus atos, mas em Jesus e no seu sacrifício na cruz do Calvário nós tivemos a suspensão de nossos castigos, porque o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se você entende que você estava no império das trevas e ele te transportou para o reino do Filho do seu amor, se você entende que você não era nada, você não era povo, mas pelo sangue de Cristo ele te comprou e fez de você povo, nação eleita, sacerdócio real, se você entende isso, se essa é uma realidade em você, esse é um momento de quebrantamento, de confissão, e um momento de se alimentar de Jesus, de desfrutar desse pão da vida. Eu fico às vezes me perguntando por que tem tanta gente que ceia em tantos momentos, participam de uma ceia como essa, uma vez por mês pelo menos, mas a vida não muda, continua da mesma forma no trabalho, deve a todo mundo, é um péssimo marido, um filho desobediente, não tem testemunho a dar sobre Jesus. Por quê? Porque são pessoas que comeram um pão, mas não discerniram o sinal. Se eu como desse pão, eu tenho vida em Cristo, vida em Cristo Jesus. Eu quero te convidar a estar na presença de Jesus. Quero que hoje você entenda que não é um rito religioso repetido mês após mês, é um momento precioso de estarmos diante daquele que é o pão vivo que desceu do céu. Por isso, enquanto nós servimos a ceia, e eu peço que você espere até que todos sejam servidos, nós vamos cantar que tudo que Ele oferece, Ele é, para a glória do Senhor. Podemos servir enquanto cantamos essa canção. Quero convidar você a ficar em espírito de oração. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede, veio Cristo e tudo se fez diferente. Creia, creia, creia. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Aleluia. E derrama em minha vida
o que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Diga isso com todo o seu coração. Creia, creia. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo no fundo do meu coração. Nós cremos, Senhor. Aleluia. E espalha o barro que ainda faltava, abre a janela pra luz me encontrar, o que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva. Creia. Cristo, Nos rendemos diante de Ti, Senhor. Nós Ele cremos é que Tu és. Cristo, Tu és o Cristo. Tu és o Ele Filho de é Deus. Cristo. Para quem iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Aleluia. Ele tira o pecado do mundo, planta esperança na terra do meu coração. Cristo, o pão que alimenta o faminto. Aleluia. Fio esmagado E servido na cruz para todo cansado, que Cristo oferece, Ele é. Alguém foi omitido dos elementos, alguém que gostaria de participar da ceia do Senhor, mas não lhe chegou pão nem vinho. Faça um sinal com uma de suas mãos, se você é uma dessas pessoas. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Nele nós temos o alimento de nossas almas. Nele nós somos plenamente saciados. Nele há satisfação para cada um de nós. Ele é o eu sou. E eu posso dizer para você com toda a convicção da minha alma: Ele está nesse lugar. A sua presença é santa. Esse lugar é santo porque a presença do santo está nesse lugar. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Hoje nós vamos comer o pão que esmagou o diabo na cruz do Calvário, o pão que venceu a morte, o pão que nos traz vida eterna. Não é esse pão, esse é só o pão, mas ele é o sinal do pão vivo que está em nós. Eu disse para vocês que nós estamos num estado transitório, nós estamos sendo.
Mas quando a vida de Deus vem habitar em nós, nós podemos dizer: nós somos dele. Tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Comamos dele todos. Aleluia, glória a Deus. Será que você pode glorificar ao Senhor? Aleluia. Aleluia. Para quem iremos, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Vida eterna. Sinta o Espírito Santo de Deus alimentando a tua alma, renovando as tuas forças, sarando o teu interior, curando as feridas do teu coração, te dando discernimento, te dando ousadia. Ele é o pão, Ele é o pão que alimenta a nossa vida. Fonte de vida, Emmanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de Ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de Ti até transbordar. Semelhante modo tomou o cálice, ergueu e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Para comermos o pão, o trigo tem que ser esmagado. Para tomarmos o vinho, a uva tem que ser esmagada. Para termos vida em Jesus, Ele foi esmagado por nós. Jesus, enche esse lugar com a Tua glória. Tomemos todos do cálice. Será que você pode dizer: enche-me de Ti, Senhor? Aleluia. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida. Abre a sua boca e glorifica o Senhor. Diga: aleluia. Com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de Ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só Tu tens as palavras. Só Tu tens as palavras. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Diga isso. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar.
iremos nós. Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu estás nesse lugar. Obrigado, Pai, porque aqueles que estavam abatidos foram alimentados. Os fracos foram alimentados. Os indefesos foram alimentados. Os indecisos foram alimentados. Obrigado porque Tu és o pão da nossa alma, Jesus. Mais do que os Teus milagres, mais do que um Deus útil, Tu és precioso. E é a Tua presença que nós desejamos para todo sempre. E que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a graça revelada em Cristo Jesus, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam conosco hoje e para todo sempre. E toda a igreja diz: Deus abençoe vocês, uma noite de paz e descanso. Amém. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar.